Horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. A gente interrompeu essa reportagem agora porque o Palácio de Buckingham acaba de confirmar o falecimento da Rainha Elizabeth II, a monarca com o reinado mais longo da história da Inglaterra. A rainha morreu aos 96 anos no castelo de Balmoral, na Escócia. Uma presença constante na vida dos britânicos, Rainha Elizabeth conseguiu manter a relevância da monarquia como um símbolo de tradição no século XXI. Quando nasceu, em 1926, o trono era um destino improvável. A princesa Elizabeth tinha poucas chances de se tornar rainha um dia. Ainda pequena, viu o tio virar o rei Eduardo VIII. A coroa deveria ir para os futuros filhos dele, mas não era para ser. O rei abdicou por uma paixão. No lugar de uma vida a serviço do reino, escolheu a vida a dois, ao lado de Wallis Simpson, uma americana divorciada com quem ele, como monarca, não poderia se casar. O peso da coroa passou para o irmão mais novo, o pai de Elizabeth. E ela, como primogênita, virou herdeira direta. Aos 10 anos de idade, a infância ficou para trás. A vida, até então de privilégios e direitos, passou a ser de deveres e obrigações. O início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, impôs sacrifícios a todos. Em meio aos horrores das batalhas, a família do rei Jorge VI foi um exemplo de solidariedade. Ainda adolescente, Elizabeth virou mecânica das Forças Armadas e transmitiu via rádio mensagens de apoio aos soldados na linha de frente. Quem poderia adivinhar que aquela voz ecoaria pelo reino por mais tanto tempo? Em 1952, os súditos choraram a morte do rei. 14 meses de luto depois, veio a febre da coroação. 3 milhões de pessoas saíram às ruas para ver o grandioso cortejo de carruagens. Nas casas britânicas, famílias se aglomeravam diante dos televisores em preto e branco. Ninguém queria perder a transmissão ao vivo, a primeira da história, direto da Abadia de Westminster, em Londres. A coreografia foi ensaiada até o último detalhe e o resultado foi um espetáculo de pompa e tradição. Aos 25 anos, Elizabeth prometeu dedicar a vida ao reino. A nova rainha, jovem e serena, era o anúncio de dias melhores. Quem poderia imaginar que era também o início do reinado mais longo da história britânica? Foram 7 décadas de obrigações reais, cumpridas com disciplina. 15 primeiros ministros governaram em nome da rainha. Para sobreviver a tantas diferenças ideológicas, Elizabeth II seguiu à risca a etiqueta de não se meter em política e manteve o silêncio estoico. Até mesmo quando a opinião pública clamava por mais emoção. Como em 1997, depois da morte da ex-nora, a princesa Diana. A rainha demorou dias para se pronunciar sobre o trauma sentido em todo o reino. A família cresceu, os 4 filhos deram netos e os bisnetos, como o príncipe George e a princesa Charlotte, rejuvenesceram a imagem às vezes empoeirada da casa real. Na alegria e na tristeza, o marido Philip foi o maior aliado.
Durante mais de 70 anos, o Duque de Edimburgo desempenhou com graça e elegância o papel coadjuvante de consorte real. A morte dele, aos 99 anos, foi em plena pandemia de Covid. O mundo acompanhou um funeral pequeno. Viu a rainha se despedir de máscara e sem poder abraçar os filhos, seguindo à risca as restrições impostas a todos. Agora, a monarquia mais importante da Europa vai precisar se reinventar mais uma vez, sem poder contar com a experiência e a sabedoria de quem por bem pouco não testemunhou um século inteiro. Está aí, portanto, a despedida da Rainha Elizabeth II. Esse aqui é o comunicado do Palácio de Buckingham, que, enfim, foi emitido para o mundo todo agora há pouco, exatamente com a informação do falecimento da Rainha Elizabeth II. Eu vou rapidamente traduzir aqui para você, olha, um anúncio oficial que se faz pela área de comunicação do Palácio, sede da residência da Rainha Elizabeth II. A rainha morreu de maneira pacífica em Balmoral, no palácio, no castelo, na Escócia, esta tarde. O rei e a rainha consorte ficarão lá em Balmoral esta tarde e voltarão para Londres amanhã. Quinta-feira, 8 de setembro de 2022. Está aí, portanto, o anúncio oficial. Vamos agora até Londres conversar com o repórter Rodrigo Carvalho. Ele está bem em frente ao Palácio de Buckingham. Rodrigo, boa tarde para você mais uma vez. A gente mais cedo comentava sobre o estado de saúde dela, que havia se agravado e que a família toda tinha sido chamada, lá para o castelo em Balmoral, exatamente para que se reunisse junto com os médicos da rainha. Ou seja, já havia uma expectativa, portanto, de que a situação de fato não era boa e agora veio, portanto, a confirmação do falecimento dela. A gente está com um probleminha na transmissão da sua imagem, mas eu espero que consigamos conversar aqui em relação a tudo isso. Traz para a gente já, Rodrigo, como é que fica, portanto, toda a parte diplomática, burocrática agora do Palácio de Buckingham em relação ao anúncio do falecimento e os próximos passos a partir de agora na realeza britânica e, obviamente, o choque todo da nação também. Tralha, notícia imensa, 6h30 da tarde aqui em Londres, morreu um ícone, aos 96 anos, morreu a Rainha Elizabeth II. A gente, claro, vinha acompanhando o estado de saúde dela, mas é uma notícia, que deixa a gente até meio zonzo. As pessoas estão todas aqui, fez um silêncio às 6h30 da tarde aqui, as pessoas falando aqui, ela morreu. Tem muita gente aqui no entorno, jornalistas do mundo inteiro, por isso que o nosso sinal ao vivo pode falhar um pouquinho. Morre um ícone, uma chefe de Estado, 70 anos de reinado, que inspirou muita gente ao redor do mundo, uma rainha muito querida, não só aqui, muito popular, não só aqui, mas no mundo todo, que inspirou muita gente, sempre muito discreta, ocupou esse cargo com muita discrição, com muita assertividade, 70 anos, abdicou de muita coisa para fazer esse papel de se manter discreta, de se manter ali como sendo um sinônimo de estabilidade. Eu estou aqui há 5 anos e meio, e era impressionante ver a cada ano ali como entender melhor como que funciona isso aqui na prática. A rainha é sinônimo de estabilidade, é uma história que se confunde com a história desse país. As pessoas, de fato, monarquistas ou não, republicanas ou não, muita gente parava no Natal para ouvir o discurso da rainha. Então, assim, é uma notícia imensa. As pessoas aqui, claro que muitos turistas, sim, em choque, entendendo o que está acontecendo.
De certa forma, sabia-se que a rainha não estava com a saúde, né, muito boa, ela cancelou eventos muito importantes recentemente, não compareceu, por exemplo, à abertura oficial do parlamento em maio. Em junho, não foi a eventos oficiais da comemoração do Jubileu de Platina, 70 anos do reinado dela, e ela não apareceu em alguns eventos. E terça-feira agora, mais um sintoma ali de que ela não estava muito bem, não deu posse à nova primeira-ministra aqui em Londres, mas lá no castelo de Balmoral, na Escócia, onde ela costumava passar as férias de verão. Agora, o corpo da rainha fica na Escócia, milhares de pessoas devem ir para lá naturalmente prestar homenagem. Hoje a primeira-ministra da Escócia também divulgou uma nota falando como que lamentava a notícia de mais cedo da condição de saúde frágil da rainha Elizabeth II, e só depois de alguns dias que a rainha vai ser trazida aqui para Londres. E aí, Trali, começam cerimônias que vão durar 10 dias. A gente vai trazer todos os dias aqui os detalhes dessa cerimônia, cerimônias abertas ao público, inclusive, cerimônias reservadas à família. A gente vai ver certamente uma comoção imensa, primeiro na Escócia, depois aqui na Inglaterra, em Londres, com a morte da rainha Elizabeth II. 70 anos de reinado, como eu disse, um ícone pop, inclusive, gente, nas ruas de Londres, souvenir, caneca, chaveiro, camisa, o rosto da rainha. Então, transcendeu o que ela, né, o cargo que ela ocupou de chefe de Estado foi muito maior do que isso, e a gente vai trazer a cobertura completa ao longo da programação hoje e nos próximos dias. Tralha. A gente tem imagens ao vivo agora, aéreas do Palácio de Buckingham, exatamente onde o Rodrigo Carvalho está. Você observa já uma multidão começando a chegar, né, nos portões principais ali da entrada do Palácio de Buckingham. Chove um pouco, até agora há pouco chovia em Londres, ainda a gente observa que está tudo bem molhado por ali, mas é obviamente, né, um momento aí de grande comoção em todo o Reino Unido e no mundo, né, exatamente pelo fato da gente estar se despedindo de uma rainha que foi muito popular, extremamente carismática, atravessou por graves crises na monarquia, na Inglaterra, passou por guerra mundial, enfim, uma rainha que sempre foi mas muito firme nas suas posições, nas suas convicções. Logo mais eu volto ao vivo com o Rodrigo Carvalho, direto de Londres, do Palácio de Buckingham, para a gente trazer todos os detalhes de como é que ficam agora as cerimônias do funeral da rainha Elizabeth II.